A praticidade do Evangelho. Encerrando o mês de fevereiro, estamos encerrando então essa série de mensagens, onde nós temos sido desafiados a viver de forma diferente. Nós temos um mundo contaminado pelo pecado, nós temos a realidade da sociedade hoje, e nós temos a necessidade de sermos sal e luz nesse mundo, e sermos luz em meio às trevas. Mas para isso não basta apenas estar na igreja no domingo, não basta apenas conhecer a palavra, mas viver essa palavra em meio à sociedade, sermos referenciais entre as pessoas. Mas quando nós tentamos fazer o que é certo, nós nos deparamos com a nossa limitação e muitas vezes nós erramos e continuamos a errar. E aí quando nós sabemos a referência que nós temos para viver a prática cristã, nós temos que ter a vida de Jesus como referencial a cada um de nós. E é interessante quando nós pensamos na vida de Jesus, nós partimos logo para aquilo que ele fazia. Então nós sabemos as histórias sobre Jesus, nós sabemos as curas, os sinais, os milagres, nós lembramos de tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério chamado Ministério Público. Ou seja, nos 3 anos que ele caminhou junto com seus discípulos, entre as pessoas, entre as multidões, ensinando, curando, perdoando pessoas. Mas o que nós achamos muitas vezes é que a vida de Jesus começa nas suas ações, começa naquilo que ele está fazendo em meio à multidão. A praticidade da vida de Jesus não começava em meio à multidão, pelo contrário. Era na solidão dos montes, dos lugares desertos, da ausência de seus discípulos e de todas as pessoas. A praticidade da vida de Jesus não começava quando ele estava com as multidões, mas começava em lugares desertos. Olha o que diz Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em lugar deserto, em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O que Jesus fazia constantemente no seu ministério era levantar-se alta madrugada, ir para um lugar distante, um lugar solitário, um lugar onde ele podia estar apenas ele e o Pai. Então é nesse lugar que começa a vida de Jesus, é nesse lugar que começa a prática dele na sua vida. Queridos, é tão presente isso na vida de Jesus, que ele faz uma repreensão àquelas pessoas que o questionavam. Olha o que diz Mateus 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que Jesus está fazendo aqui? Questionando a vida dos religiosos da sua época. O que eles faziam? Eles não praticavam uma intimidade com Deus, não tinham um relacionamento pessoal com Deus. A preocupação deles era exatamente aparecer diante das pessoas de uma forma que aparentava alguém que era santo, perfeito, alguém que não tinha falha na sua vida. E Jesus o chama de sepulcro caiado, que é exatamente aquele túmulo perfeito, bonito, todo elaborado por fora, mas por dentro há uma podridão. Então Jesus começa a questionar algumas ações que eles faziam diante dos homens, na expectativa de serem valorizados, reconhecidos e aplaudidos pela multidão. E o que Jesus repreende em cada um deles? Primeiro, uma religiosidade de aparência, oração formal e vazia. Eles cultivavam uma vida espiritual apenas de aparência, aonde eles se colocavam em pé nas sinagogas, em pé nas praças, e erguiam as suas vozes em oração, mas Jesus deixa claro que era uma oração formal, porém vazia, que a única recompensa que eles teriam, era a recompensa dos homens que iriam olhar para eles, iriam julgá-los como pessoas santas, pessoas perfeitas. Mas a segunda repreensão, uma prática enganosa, dar esmolas sendo mendigos espirituais. O que Jesus repreende neles era o fato de que eles estavam ajudando os mais necessitados, dando esmolas àqueles que precisavam, mas a mão esquerda tomava conhecimento daquilo que fazia a mão direita. Ou seja,
Eles faziam apenas para serem vistos das pessoas como homens de bom coração, homens bondosos. Mas Jesus repreende aquela prática enganosa, porque eles davam esmolas, mas eram mendigos espirituais, mas também um vazio preenchido de vaidade. Eles praticavam o jejum, porém, aquilo que deveria ser na intimidade com Deus, eles apareciam diante das pessoas com o coração entristecido, coração cansado, o rosto entristecido, abatido, cansado, para que as pessoas olharem para eles, iam perguntar o que estava acontecendo com eles, por que está entristecido, parece que está fraco, eles iam dizer, eu estou jejuando, ou seja, apenas para demonstrar a eles um vazio preenchido pela vaidade. Faziam algo que aparentemente era para Deus, mas apenas para serem vistos pela multidão. Qual que é a orientação que Jesus dá aos seus seguidores? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está convidando aos seus seguidores não é uma vida de aparência, não é uma vida apenas na prática, naquilo que os outros irão ver, mas aí convidá-los a entrar na intimidade com Deus, a uma busca pessoal por Deus, para que comece nesse lugar a praticidade da vida de cada um de nós. Sabe por que que nós, muitas vezes, nós não conseguimos praticar o que a palavra de Deus diz? Por esse motivo, a nossa maior dificuldade em viver a praticidade do Evangelho é o fato de que começamos sempre do lado errado, o lado de fora do quarto. Esse é o nosso grande problema. Quando nós entendemos o Evangelho e sabemos o que nós devemos praticar, e nós não conseguimos colocar em prática, é porque nós focamos o que acontece fora do nosso quarto, ou seja, fora da intimidade com Deus. Fora daquele espaço que nós temos que buscar apenas nós e Deus, entrar no quarto, fechar a porta, ou seja, um lugar apenas que seja eu e Deus, sem plateia, sem acusadores, apenas alguém que vai ouvir é Deus. Ou seja, eu quero começar tentando amar as pessoas, mas não consigo amar o meu Deus na intimidade. Eu preciso aprender a ajudar as pessoas, mas não aprendo a clamar por ajuda na minha intimidade com Deus. Eu quero dar um bom testemunho, mas eu não consigo buscar em Deus a mudança do meu coração. Estava numa conferência uns 2 anos atrás, e estava lá o pastor Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários dentro do contexto presbiteriano no Brasil hoje, plantou igrejas entre os concombas na África, e hoje está no Amazonas, pregando para índios. 5, 6 doutorados, mas escolheu ser missionário na África e missionário entre os concombas. E nessa palestra estava falando sobre missionários, homens e mulheres que queriam cumprir a missão. E aí ele estava dizendo que jovens compareciam diante dele dizendo, eu quero ser missionário na África, eu quero ser missionário na minha cidade, eu quero ser missionário entre os índios, eu quero mudar o mundo. Aí ele diz a mesma frase, se não formos bênção em nosso quarto, não seremos em nenhum lugar do mundo. Ou seja, se não começar na intimidade com Deus, nós não conseguiremos ser bênção em nenhum lugar do mundo. Eu quero mudar a minha família, eu quero transformar os meus filhos, eu quero mudar o local do meu trabalho, eu quero ser mais usado por Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, mas eu me preocupo com aquilo que acontece fora da presença de Deus. Mas Ele me convida a entrar no quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, falarás com teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Queridos, é preciso voltar para o nosso quarto. É preciso voltar para a intimidade com Deus. Richard Foster escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina. O que ele propõe nesse livro é resgatar algumas disciplinas espirituais que por consequência da correria do mundo, nós deixamos de praticar. E ele faz uma afirmação no mínimo preocupante. Na sociedade contemporânea, o nosso adversário
se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. Ou seja, enquanto nós estivermos preocupados com a nossa vida fora do quarto, o inimigo das nossas almas está tranquilo, está satisfeito. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o barulho, estamos preocupados com a nossa pressa, nós queremos apenas que as multidões estejam ao nosso lado, e isso está enfraquecendo a nossa vida espiritual, e nós estamos deixando de lado as disciplinas espirituais. Mas o que vem a ser a disciplina espiritual? Olha o que diz Don Whitney. As disciplinas espirituais são aquelas encontradas nas Escrituras, que promovem crescimento espiritual naqueles que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Elas são hábitos que refletem a sua devoção, hábitos que são experiências cristãs praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Em poucas palavras, são práticas cristãs que demandam um esforço intencional, deliberado, por parte do cristão, para que as mesmas estejam presentes em sua vida. O que é uma disciplina espiritual? É nós organizarmos a nossa vida de tal forma que as práticas cristãs relacionadas à nossa espiritualidade tenham lugar na nossa agenda, tenham prioridade na nossa vida, e de forma intencional eu começar a praticar cada uma delas. Ou seja, se você e eu queremos viver a praticidade do Evangelho, nós precisamos urgentemente resgatar as disciplinas espirituais. Queridos, nós não conseguiremos mudar as nossas atitudes, nós não conseguiremos mudar as nossas práticas, nós não iremos fortalecer os nossos testemunhos, se nós começarmos fora da presença de Deus, apenas tentando colocar na mente aquilo que é preciso fazer para agradar a Deus, no meu testemunho lá fora, tentando fazer o melhor para as pessoas. Não adianta, eu vou estar enfraquecido, eu vou estar deparando com a minha limitação humana, e vou me arrepender, e vou errar toda hora. Mas se eu buscar a Deus na minha intimidade, mas se eu buscar a Deus naquilo que eu preciso, que apenas Deus precisa ouvir da minha parte, é hora que eu serei fortalecido. Ou seja, a praticidade do Evangelho começa no resgate das disciplinas espirituais. Eu vou falar hoje aqui apenas 5 disciplinas espirituais, mas nós podemos ter várias outras, para que possa fortalecer a nossa vida na prática. A primeira delas, o resgate da vida de oração. Olha o que diz Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A multidão tentava tirar o foco de Jesus. A multidão tentava convencê-lo que o mais importante era curar as pessoas, o mais importante era satisfazer o que a multidão queria. Mas ele sabia o que era prioridade. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Queridos, nós desvalorizamos a vida de oração, porque achamos que não é prática cristã, porque não envolve o meu crescimento espiritual, ou as pessoas não irão ver aquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso curar a multidão, eu preciso estar entre as pessoas, para as pessoas me aplaudirem, para as pessoas verem o que eu estou fazendo, eu preciso aparecer. Mas o que Jesus fazia? Os discípulos, tem uma multidão aí, aquieta, eu vou ali e já volto. E ele saía para um lugar solitário, que ninguém iria olhar para ele, que ninguém iria interferir a relação íntima entre ele e o Pai. Nós precisamos aprender, e entenda uma coisa: a oração não é um dom que nascemos ou recebemos de Deus, mas sim uma disciplina que aprendemos. Não pensa que você nasceu sabendo orar, não pensa que nós já sabemos, conheci a Cristo, agora eu já sou uma pessoa de oração. Não, é uma disciplina diária na nossa vida, é algo que tem que ser importante para mim, deve ser resgatado na minha vida, para que eu possa colocar como prática diária a vida de oração.
E eu sei que muitos vão dizer, pastor, eu oro agradecendo o café da manhã, eu oro agradecendo o almoço, eu agradeço a minha família, e ao longo do dia eu passo o dia falando com Deus. Graças a Deus por isso. Mas Ele não falou para a gente, enquanto dirige o seu carro, busque a minha presença em oração. Enquanto você conversa com outras pessoas, fale comigo também em oração. Não, Ele pediu tempo de exclusividade. Porque é um tempo apenas entre eu e Ele, apenas entre você e Ele. É um tempo de exclusividade, um tempo que Ele se dispõe a ouvir a nossa voz e atender às nossas orações e ver o que nós estamos fazendo. Mas o problema é que nós queremos que a multidão nos veja e não que Jesus nos veja. E a oração do Pai Nosso, Ele não está dizendo assim, e o Pai que ouve em secreto, não, o Pai que te vê em secreto. Ou seja, quando nós nos colocamos em oração, nós estamos sendo vistos por Jesus. Queridos, é preciso resgatar a nossa vida de oração. O que proveito tem a vida de oração? Coloca a nossa vida na perspectiva de Deus. Quando eu começo a orar, eu estou buscando aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou almejando aquilo que é vontade dEle, e eu começo a ouvir o que eu estou dizendo, e aquilo que eu estou falando com Deus começa a entrar no meu ouvido, e Deus vai usando as minhas próprias palavras, para mostrar as motivações erradas que eu tenho, para mostrar o quanto eu sou arrogante de coração, o quanto que eu sou duro para ouvir o que Ele tem para dizer, o quanto que eu não sou submisso à vontade dEle, e o quanto que eu estou apenas atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas quando eu coloco a minha vida em oração, quando eu busco de todo o meu coração, eu começo a colocar a minha vida na perspectiva de Deus, eu começo a colocar aquilo que Ele quer fazer na minha vida como prioridade. É preciso ter disciplina, é preciso buscar esse Deus em oração, não espere as coisas acontecerem, não espere um problema surgir. Mantenha-se focado na intimidade de Deus através da oração. Resgatar a disciplina espiritual começa resgatando uma vida de oração. Mas a praticidade do Evangelho também é o resgate da vida de meditação. Josué 1:8 diz assim: não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué recebe uma missão muito tranquila na sua vida: liderar o povo de Deus no lugar de Moisés. Moisés lidera o povo desde a libertação do Egito até a porta de entrada da terra prometida. Mas Moisés apenas visualiza a terra e não recebe agora o direito de entrar com a multidão, com o povo. E Deus levanta Josué e dá ordem para ele entrar com o povo na terra prometida. E é interessante quando você lê, começa a história de Moisés liderando o povo, diversas vezes você vai encontrar: e Josué estava do lado de Moisés. Moisés subia e Josué estava ao pé da tenda. Moisés fazia isso, Josué estava do seu lado. Josué entendeu o tempo todo como era liderar aquela nação. Exatamente como estruturar o povo para uma guerra, como orientar os líderes daquela nação, como fazer como Moisés aprendeu com seu sogro, liderar o povo através de pequenos grupos. Ele aprendeu tudo isso, toda a tática necessária ele aprendeu. Mas quando ele recebe a incumbência de entrar com aquela nação, Deus não fala para ele assim: Josué, usa as táticas de guerra que você aprendeu, usa todo o povo armado que você tem para poder vencer as batalhas, começa a entrar agora nas brigas, sabendo que aquilo que você aprendeu a guerrear, você vai vencer. Não, ele chama Josué: medita nas santas escrituras, medita na lei de Deus, começa a aprender tudo o que ela diz e começa a colocar em prática aquilo que diz na palavra de Deus. O que é resgatar a meditação? É exatamente você resgatar esse tempo com Deus, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aquilo que eu falo e aquilo que eu vou meditar
que seja agradável a Deus. Ou seja, não seja a minha vontade, mas seja Deus falando ao meu coração. O grande problema é que nós não temos tempo mais para ler a palavra de Deus. Nós temos em casa a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do sacerdote, a Bíblia da criança, a Bíblia da mãe, a Bíblia não sei de quem, a Bíblia de todo mundo. Mas o que nós não temos é a prática de ler um texto bíblico, de abrir a Bíblia e conhecer o que ela está falando a nosso respeito. Queridos, esse aqui está o livro da humanidade, não é o livro da fé cristã, mas aqui está a história de toda a humanidade. É fundamental conhecer e meditar. Eu sei que nós muitas vezes não temos aquele tempo longo para poder ler e aprofundar, mas tem a prática, por exemplo, de manhã. Alguns usam o pão diário, alguns usam ao cada dia. Leia um texto bíblico, leia um salmo e saia pensando nele o dia todo. Começa a refletir o dia todo o que está dizendo aquele salmo, o que Deus quer ensinar à sua vida, o que Deus quer mostrar. Começa a ler os pequenos livros, começa a olhar as cartas, mas começa. É uma prática que nós temos que, de forma intencional, fazer. Pastor, eu peço tanto para Deus que me ensine a ler a Bíblia. Queridos, está em português para facilitar a nossa vida. Basta tomar a decisão de ler. E qual que é o proveito da meditação? Revela-nos a vontade de Deus. Você começa a ler a Bíblia e Deus começa a falar o que Ele espera de cada um de nós. Às vezes nós perdemos o norte e Deus fala para a gente assim, não cesse de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, que tenhas cuidado de fazer tudo de acordo com o que nele está escrito, e assim você vai prosperar e ser bem-sucedido. Ou seja, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui. O que Deus quer em relação ao meu casamento? Está aqui. O que Deus quer em relação aos meus filhos? Está aqui. O que Deus quer em relação ao meu ministério? Está aqui. O que Deus quer quanto à minha vida profissional? Está aqui. Ou seja, todas as áreas da nossa vida estão aqui. Nós ficamos muitas vezes sem orientação, porque esperamos apenas talvez o domingo à noite, ouvir a mensagem do pastor, para aquilo orientar a minha vida. Mas queridos, nada melhor do que ouvir do próprio Deus, na intimidade, na prática da disciplina espiritual. Mas se nós queremos viver a praticidade do Evangelho, é preciso um resgate também da vida de jejum. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Lembra dos mendigos espirituais? Aqueles que tentavam toda hora fazer diante dos homens, dar esmola, para tentar demonstrar bondade. E os outros que jejuavam, mas apareciam abatidos, cansados, entristecidos, para que se recebesse a recompensa dos homens. Jesus vai ensinar aqueles homens dizendo assim: quando você jejuar, dá uma lavada no rosto, sai feliz, sai alegre, sai de uma forma prazerosa que você está fazendo, porque o único que sabe que você vai se isentar de um alimento, de alguma outra coisa, é somente Deus. Porque o jejum revela as coisas que nos controlam. Porque quando nós pensamos em jejuar, apenas pensamos assim, vou me ausentar do alimento. Mas você deixa de comer alguma coisa, deixa de beber água, mas está vivendo de uma outra forma, que está apenas desvalorizando aquele tempo de jejum. Mas o que tem controlado a nossa vida? O que tem ocupado a nossa agenda de forma que tira um tempo proveitoso com Deus, tira um tempo proveitoso com a família, começa a perceber o que está controlando a sua vida, e começa a tirar isso cada vez mais. Qual que é o esvaziar de nós mesmos? Queridos, sabe por que nós temos tanto medo do silêncio? Porque é o silêncio que revela os nossos medos. É quando você está num lugar silencioso que traz os problemas da vida, que você começa a saber o que realmente está acontecendo na sua vida. E aí nós temos medo de esvaziar essas coisas. Nós começamos a preencher a nossa vida de tantas realidades, de tanta coisa, para não se deparar com a nossa limitação. Mas quando eu começo a me esvaziar de coisas que estão atrapalhando a minha vida, esvaziar de mim mesmo, é hora que eu começo a entender o que Deus quer falar ao meu coração. Voltar à prática do jejum. A prática apenas esvaziar de nós mesmos, para que Deus fale ao nosso coração.
Muitos me perguntam se eu sou a favor do jejum para conquistar alguma coisa. Eu vou jejuar para passar no vestibular. Isso é troca. Eu estou tirando um direito meu para receber outro favor de Deus. Jejum, ele só me ensina por uma razão: me desligar das coisas para que eu possa apenas me conectar com Deus, me esvaziar de mim mesmo para me encher de Deus. Não vou jejuar almejando uma troca com Deus. Eu vou me esvaziar apenas para poder ser preenchido por Deus na intimidade. Querido, Jesus ficou em jejum 40 dias. Depois disso, ele foi tentado por Satanás, tentando oferecer para ele poder, honra e glória. E ele negou essas 3 coisas, porque ele estava na intimidade com Deus. Ele não jejuou para receber glória, ele não jejuou para receber honra, ele não jejuou para que pudesse ter o poder nas mãos. Ele jejuou para esvaziar de si mesmo e se encher do Pai. E nós temos que aprender a viver essa realidade. Em quarto, o resgate da vida de contemplação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus fala sobre ansiedade, no Mateus capítulo 6, ele fala: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. E ele começa a dizer sobre a preocupação que nós temos: o que comer, o que beber, o que vestir. Que são preocupações válidas, que pai que não tem a preocupação de ter o alimento em casa para os seus filhos, são preocupações que todos nós temos na nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês estão apenas focados no lugar errado. Vocês estão apenas colocando as preocupações de vocês no lugar errado. Porque ficar preocupado com o alimento não vai trazer alimento. Ficar preocupado com as contas não vai pagar as suas contas. Mas ele chama aquela multidão preocupada, tentando resolver a vida, tentando ganhar o sustento, tentando correr atrás do pão. O que nós fazemos quando os problemas vêm é tentar correr mais, é tentar resolver as coisas. Aí Jesus dá uma palavra desse jeito: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Não parece uma loucura? Pessoas preocupadas em ganhar o pão, pessoas preocupadas em trazer o alimento, sustento, a roupa para casa. Jesus fala assim: vem comigo, vamos olhar os passarinhos um pouco, vamos olhar as flores aqui. Se fizer isso para nós no século 21, pastor, estou cheio de coisa para fazer, eu não posso parar, ficar olhando o passarinho, eu não posso olhar, ficar olhando as flores, as plantas. Desculpa, pastor, mas eu não tenho tempo, eu preciso correr atrás da vida. Jesus nos convida à contemplação, a começar a olhar o que está acontecendo, a começar a observar a forma que a natureza está. Nós jamais iremos encontrar um passarinho com a mão encostada numa árvore, com a outra na cabeça, preocupado aonde ele vai encontrar alimento naquele dia, como que ele vai trazer o sustento para casa. O que nós vamos encontrar são passarinhos cantando o tempo todo, as flores cada vez mais belas, chega o seu tempo, floresce da maneira mais perfeita. E aí ele vai dizer assim: olha, o passarinho não trabalha, as flores não fazem esforço nenhum, mas os passarinhos têm um sustento diário, e as flores se vestem muito mais belas do que Salomão. Queridos, a contemplação tem como proveito, conscientiza-nos do poder e do cuidado de Deus. Tirar um tempo para respirar, tirar um tempo para ver o que Deus faz na natureza, é entender que Deus tem o poder de comandar todas as coisas, e é Ele que se importa com cada um de nós. Vocês, por acaso, não valem muito mais do que as aves? Vocês valem muito mais do que as aves, vocês valem muito mais do que as flores, porque foi por você que Jesus entregou a vida na cruz, foi por amor de cada um de nós, e o Pai Celeste sabe do que nós temos necessidade, mas nós desprezamos a contemplação, porque nós queremos apenas correr, e aí a Bíblia vai dizer que nós corremos atrás do vento, por consequência da nossa vaidade, das nossas preocupações.
Quer viver a praticidade do Evangelho? Resgate a vida de contemplação. E por fim, o resgate da vida de adoração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. É interessante como Jesus começa a oração do Pai Nosso. Ele começa a falar de um relacionamento. Pai Nosso é o nosso Pai. É o Pai de cada um de nós em Cristo. É o nosso Pai. Mas ele fala que esse relacionamento tem uma diferença crucial. Porque às vezes eu escuto pai e mãe falar assim: não, nem é minha filha, é uma amiga que eu tenho. Ah, nem é meu filho, é um amigão que eu tenho. Queridos, quando nós olhamos assim, perde o referencial. E aí nós tratamos como igual e damos o direito de tratar igual a cada um de nós. E é por isso que muitas vezes perdemos a autoridade sobre os nossos filhos, porque eles começam a olhar assim como um amigão. E aí o pai fala: o pai falou, mas meu pai é meu amigão. E vai levando e deixando, e nós perdemos a autoridade sobre eles, eles perdem o referencial de alguém que é autoridade sobre eles. Mas ele está dizendo: Pai nosso, que está nos céus. É um lugar alto, é um lugar, uma posição de autoridade. Esse Pai é nosso, mas Ele está num lugar de autoridade. Ele não é igual a cada um de nós, não tem a mesma limitação que nós temos, mas é um Deus de poder, um Deus que ocupa um lugar aonde nós jamais conseguiremos ocupar. E aí, lá em Êxodo 23 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Então nós sabemos que há um Deus poderoso, um Deus que está nos céus, lugar de autoridade. E nós não poderemos colocar ninguém no lugar desse Deus. Nós não podemos tirar esse Deus da casa, do lugar dele, e começar a colocar outros deuses. Isso é idolatria. É quando nós começamos a dar lugar a alguém que não é Deus, e colocar esse alguém no lugar de Deus. Queridos, quando nós pensamos na idolatria que nós temos hoje, eu sei que comumente nós vamos lembrar das imagens de esculturas, vamos lembrar dos santos, de tudo aquilo que a sociedade faz, que outras religiões fazem, mas idolatria é nós colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus, é nós começarmos a dar glória àquilo que não é Deus. E aí, o proveito da adoração nos livrará dos falsos deuses e de nós mesmos. Quando eu entendo que a razão da minha existência é glorificar a Deus o tempo todo, é dar glória a Ele em todo o tempo, é entender que Ele é meu Pai, mas está no céu, lugar de autoridade, lugar de respeito, e merece a minha adoração, merece a minha reverência, Ele é digno de toda a minha adoração, é a Ele que eu vou adorar, e assim não vou colocar nenhum outro falso Deus na minha vida. Não vai ser o meu trabalho, não vai ser o meu dinheiro, não vai ser os meus filhos, não vai ser a minha esposa, não vai ser o esposo, não vai ser a minha família, não é a minha igreja. É Deus que ocupa o lugar de adoração na minha vida. É a Ele que eu tenho que dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E assim eu me livro dos falsos deuses e ainda mais, eu me livro de mim mesmo. Porque a maior condenação que Deus pode dar a cada um de nós é nos deixar a nossa própria sorte. É deixar a vida no controle de cada um de nós. Mas quando eu dou glória a Deus, quando eu vivo uma vida de adoração a Ele, eu estou esvaziando de qualquer vaidade, de qualquer arrogância, de qualquer pretensão do meu coração, de qualquer sentimento de vazio, porque eu não conquistei algo que eu achava que era necessário para a minha vida. Porque eu sei que a única razão da minha existência é glorificar a Deus. Mas se nós queremos viver a praticidade do Evangelho, nós precisamos resgatar as disciplinas espirituais. E eu quero concluir com uma frase de Richard Foster, no mesmo livro, Celebração das Disciplinas. Ele diz assim: as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns, pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos. Disciplina espiritual não é para quem tem tempo livre, não é para quem é pago, o pastor é pago, ele tem que ter essa disciplina constantemente. É para quem não tem a agenda cheia, é para aqueles que têm empregos, cuidam dos filhos e lavam pratos.
é para você, é para mim. A necessidade que nós temos de resgatar as práticas espirituais, as disciplinas espirituais na nossa vida, para que isso reflita na nossa prática cristã no meio das pessoas. É nessa intimidade que começo a amar a minha esposa. É nessa intimidade que eu começo a educar os meus filhos. É nessa intimidade que eu começo a prosperar no meu trabalho. É nessa intimidade que eu começo a ser bênção no meu ministério. É nessa intimidade que eu começo a ser bênção nos meus relacionamentos. É nessa intimidade que eu começo a falar de Jesus às outras pessoas. Começa dentro do nosso quarto. Começa no lugar de intimidade entre eu e o meu Deus. Queridos, se nós queremos viver a praticidade do Evangelho, nós temos que urgentemente resgatar as práticas espirituais. E eu quero convidar você mais uma vez a um tempo de oração, pedindo a Deus que nos traga no coração e na mente a disposição para priorizarmos aquilo que Deus prioriza, que é um tempo na presença dEle. Ele nos quer em oração e prática das disciplinas espirituais. Pai, o que eu peço ao Senhor agora, Deus, é que o Senhor sonde o coração de cada um de nós. Nós já oramos neste culto pedindo perdão dos nossos pecados. O que nós pedimos agora é que o Senhor nos ensine a priorizar essas práticas cristãs, que são as disciplinas espirituais, tendo Jesus como nosso referencial, que possamos começar qualquer coisa na nossa vida, começar na Tua presença, Pai, qualquer coisa, que comecemos na Tua presença. É essa oração que eu faço, intercedendo pela vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.